E essa história não é para os fracos de coração. Estou recebendo um jovem que sofre com o hábito desagradável de roer ou cutucar as unhas. Como podem ver, a situação não é boa. Mostro em modo macro como fica de perto. Camadas inteiras da unha foram arrancadas em sulcos, deixando um aspecto bem feio. E, claro, ele não gosta disso. Na verdade, ele sente desconforto e não entende como pode parar nessa situação. De jeito nenhum. Esse estado é chamado de anecofagia, e se você simplesmente pesquisar no Google, pelo menos na internet, vai encontrar a resposta para a pergunta de como lidar com esse estado. A primeira coisa que recomendam é procurar um psicólogo, mas, na maioria das vezes, esses clientes vêm até nós, manicures e podólogas, e eu, sinceramente, acredito que devemos saber como trabalhar corretamente com esses clientes. Mas eu acho que as mais ansiosas já vão perceber. Vocês veem que tem uma manchinha no dedo indicador e eu com certeza vou falar sobre isso e contar como essa situação foi resolvida. Bom, por enquanto, peguei meu talco favorito e vou começar minha aplicação. Meu talco é da Domex, já trabalho com ele há muitos anos, eu nem lembro mais há quanto tempo. Eu uso ele para que minhas brocas não fiquem entupidas e, nesse caso, peguei uma broca bem diferente. Como vocês podem ver, ela tem uma faixa amarela e verde, porque meu objetivo era ter uma broca suficientemente potente que conseguisse lidar com tudo o que vocês estão vendo agora nas suas telas. Ainda há muito trabalho a ser feito e devo admitir que fiquei surpresa com a qualidade da pele e, no geral, com o estado dessas unhas. E aqui vou passar bastante tempo fazendo o tratamento, ou seja, é uma limpeza longa e minuciosa. E para sua informação, aqui nem vai ser só uma sessão, ou seja, ele vai me visitar várias vezes antes de resolvermos isso. Quando resolvermos, mostro no final do vídeo e pegamos. Adiantando um pouco, quero dizer que esse jovem simplesmente me surpreendeu. Vou contar, nesse caso estou usando uma broca em formato de gota e tentando remover o máximo possível do que tem ali. Mas o detalhe ao trabalhar com clientes assim é que de jeito nenhum você pode lixar demais. A tarefa da manicure ou podóloga nessa situação é suavizar e nivelar ao máximo o estado em que a cliente se encontra, porque para essas pessoas é muito mais difícil lidar com o próprio desejo. As próprias unhas, principalmente quando há alguma imperfeição na lâmina ungueal ou na pele ao redor. Por isso, é importante deixar tudo liso, tratar com delicadeza e nunca lixar demais. Porque a pele é um órgão muito inteligente do nosso corpo, que nos protege completamente do mundo exterior. Quando agredimos a pele com tratamentos profundos e agressivos usando as mesmas ferramentas, ela naturalmente vai se defender. Assisti ao vídeo até o fim, acelerei bastante por causa do processamento e quero compartilhar com vocês. Por isso, talvez pareça um pouco menos suave do que realmente foi, mas estou poupando o seu tempo, então acelerei o vídeo e vamos assistir mais ou menos nesse ritmo. Enfim, voltando à broca que estou usando, a minha tem marcação amarela e verde e é da marca KMIS. Essa é nossa fábrica de Kazan, onde fabricam brocas e outros itens úteis para a medicina. Nós, manicures e podólogas, usamos essas brocas com frequência e adoramos. Então, gente, eles lançaram essa nova broca. Elas vêm em diferentes formatos e quero dizer que é muito agradável e confortável de usar, especialmente para lidar com uma grande quantidade de pele seca que temos. Então, vamos dar um like para essa broca e vou deixar o link para ela na descrição. Depois de usar a primeira broca, eu pego essa aqui com a faixa azul. Ela geralmente é chamada de microfone, mas claro, no site da KMS ela tem uma outra identificação própria. Já vou responder a pergunta sobre qual aparelho eu uso. Eu trabalho com o aparelho Dr. Alex, São Paulo, 130, aquele mesmo que está comigo desde o meu primeiro recorde. Ele se saiu muito bem e lida com qualquer situação. Ainda trabalho com o mesmo aparelho. Ou seja, não tenho um novo, mas sim o mesmo com que bati todos os meus recordes. Até hoje eu uso ele quase todos os dias, então posso recomendar esse aparelho com confiança. E claro, vou deixar um código promocional bacana na descrição para quem quiser comprar um igual. Obrigada! Quero dizer que o cabo dele é leve, ele é silencioso e pode ser trocado durante o uso. Na minha opinião, ele tem muitos pontos positivos. Se procura um ajudante confiável, pode contar com o Dr. Alex. Enquanto isso, continuo lixando as unhas, lixo absolutamente todas e tenho a sensação de que estou fazendo uma pedicure nas unhas. Bom, agora acho que já está na hora de falar sobre esse jovem. Quero dizer que as mãos dele são realmente de trabalhador, porque ele trabalha na construção civil. E essa é uma das razões do estado das cutículas dele. Como podem ver, há muita pele, muito seca e frequentemente levantada. Ele diz que isso ocorre mais após o turno quando realiza trabalho manual e lá, sabe, há diferentes soluções
exposições, diferentes tipos de esforço, enfim, são impactos bastante agressivos para a pele. E, claro, se ele fica chateado o tempo todo por causa disso, se preocupa, porque quer conversar sobre isso, mas também entende que isso não vai levar a nada bom. A pessoa ela acabou em situação difícil. Aliás, aqui depois de usar as fresas, eu já passei a trabalhar com o alicate. Aqui estou usando o alicate de cutícula. E o modelo favorito é o 1212 da empresa Nippon Nippers. Já trabalho com esse alicate há muitos anos e quero dizer que o alicate é provavelmente uma das minhas ferramentas favoritas. Se eu tivesse que escolher entre tesouras, pinças e alicates, escolheria o alicate, pois acho o mais preciso. Ou seja, só o alicate alcança certos lugares diferente de outros instrumentos, especialmente em manicures superficiais. Então, voltando ao rapaz. Enfim, ele trabalha com as mãos o tempo todo, tem coisas que ressecam, outras que crescem e ele simplesmente não consegue parar de cutucar as unhas. E, na minha opinião, é muito importante conversar com esses clientes de forma cuidadosa e respeitosa. E agora vou revelar um segredo e contar minha técnica favorita, que uso ao trabalhar com clientes destrutivos. Ou seja, durante um certo tempo, em várias consultas que eles fazem comigo, eu explico para essas pessoas por que o hábito delas é absolutamente inútil para elas. Ou seja, minha tarefa é explicar que essas ações são completamente inúteis, porque não existe nenhuma situação neste planeta, no nosso mundo, na nossa realidade, em que alguém possa dizer: graças a Deus, eu roí minhas unhas. Poxa, que legal que eu sei fazer isso. Que ótimo que isso me foi útil agora. Não há tais circunstâncias em que pudéssemos dizer que precisamos disso. Portanto, é preciso levar a pessoa a entender que a ação que ela está realizando é absolutamente vazia, ou seja, não traz prazer, satisfação, nenhum benefício. Na maioria das vezes, isso fica oculto e prejudica a pessoa, pois afinal não é algo bonito. E às vezes aparecem feridinhas, por exemplo, como a que temos no nosso polegar, e claro, né, uma ferida aberta é uma porta de entrada para uma possível infecção que pode estar em qualquer lugar, porque vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor, de todos os lados. Esse hábito bobo é inútil e absolutamente sem sentido. E então, se a pessoa for sensata, se for uma pessoa que pensa, em algum momento depois de conversas assim, se ela realmente quiser parar de fazer isso, ela realmente chega à conclusão e ao entendimento de forma precisa e clara de que isso simplesmente não é necessário para ela. E assim que a pessoa entende isso, o desejo de roer, cutucar a pele, arrancá-la desaparece completamente. Sim, eu sei que agora vai haver uma onda de indignação, as pessoas vão dizer que não conseguem ou algo assim. Existe uma ótima opção, o consultório do psicólogo, onde vão te dizer o mesmo. O psicólogo também vai te contar com prazer que, muito provavelmente, o desejo de cometer ações destrutivas em relação ao seu corpo é causado por certas circunstâncias. E eu vejo com muita frequência, por exemplo, quando uma mãe traz o seu, digamos, filho. Já passei por isso, então ela o coloca na minha cadeira e começa na história. Ela senta ele e diz: olha, diga para ele que ele está doente, diga para ele que ele está fazendo errado. Eu te falei que você está fazendo errado, que não pode ser assim, então você diga para ele por que ele não me escuta, mas vai te escutar. Bom, mais ou menos desse jeito, fica claro que ela está sempre pressionando ele e com isso, obviamente, ela o abusa e essa criança começa assim a se punir sozinha. Mas isso, como dizem, já é uma outra história e uma área de responsabilidade do psicólogo. Por isso passamos só por cima e, como dizem, seguimos em frente. Voltamos para a nossa simples história de manicure que eu contei para vocês aqui. Aliás, já fizemos o primeiro procedimento, terminamos nossa primeira visita e sempre finalizamos com óleo, neste caso, óleo do creme Domix. Eu uso ele há muitos anos também, uso há bastante tempo. É um bom óleo na faixa de preço acessível, né? De uma marca confiável e, na verdade, tudo é muito simples. Se você simplesmente fizer aquelas ações básicas sobre as quais eu falo, apenas aplicar o óleo, as unhas vão crescer mais rápido, porque no momento da aplicação do óleo, você faz uma automassagem. Durante a automassagem, o sangue circula mais, os processos de regeneração aceleram e, claro, o crescimento das lâminas das unhas também acelera. Além disso, o óleo vai hidratar, aumentar a elasticidade e diminuir a probabilidade de aparecerem aquelas pelinhas. Tudo é simples e fácil. Um ponto importante sobre o óleo é como aplicá-lo. Na verdade, as unhas ficam com uma aparência mais cuidada e isso é muito importante para pessoas que sofrem de autodestruição,
porque se visualmente as unhas estão bonitas, elas não sentem vontade de cutucá-las. Por isso, é importante lembrar disso, entender isso e de jeito nenhum ignorar esse aspecto ao trabalhar com esses clientes. E o mais importante, isso precisa ser explicado repetidamente por bastante tempo. Então, chamo sua atenção para o dedinho indicador. Nesse momento, ele me perguntou: o que é isso e o que devo fazer com isso? Porque há muita informação online dizendo que se vir uma mancha assim, provavelmente é um sinal assustador. Mas como eu já tinha conversado com ele antes e ele disse que trabalha com esforço físico, eu me atrevi a supor que isso se parece muito com um simples hematoma pequeno. E em seguida vou mostrar para vocês como nós vamos resolver essa questão juntos. Por enquanto, sugiro que aproveitem o resultado da macrofotografia após o primeiro tratamento. Como podem ver, não há borda livre e as unhas estão bem descamadas. Eu lixei o máximo que foi possível e nossa tarefa agora será esperar o crescimento. Por isso, eu dei a ele a tarefa de me enviar todos os dias um relatório fotográfico por mensagem privada no mensageiro. E, aliás, foi exatamente isso que ele fez. E já na segunda visita, a pele está assim e as unhas já estão com uma aparência muito melhor. Tudo nele cresce rápido e ele usava o óleo certinho 2 vezes ao dia. Tenho orgulho desses resultados. Esse é um exemplo claro de quando o cliente e a profissional trabalham em equipe, porque o cliente também precisa entender que quando a profissional o assume, a responsabilidade passa a ser dos dois. Porque se só a profissional se esforçar, claro que vai ser um jogo de um lado só e dificilmente vai funcionar. Mas no nosso caso, tivemos uma conexão maravilhosa e já temos resultados incríveis. E esse é só o segundo atendimento. Então fiquem comigo, continuem assistindo e vocês vão ver como essas unhas vão se transformar no finalzinho. Acho que já tivemos imagens suficientes no modo macro, já aproveitamos bastante isso, então vamos continuar assistindo. Como exemplo, vou usar este dedinho, o anelar, se não me engano, e seguindo o mesmo esquema, começo com o talco da Domix. Aplico ele para dar uma secada na pele. Aliás, ele tem uma cutícula surpreendentemente oleosa. Oleosa no sentido de ser bem úmida, bem carnuda, tem bastante mesmo. Isso foi incomum, depois com a ajuda do empurrador. Quem gosta de palitos de laranjeira, veja este modelo com ponta em formato de casco, também empurrador da Nippon Nippers. Ele levanta muito bem a cutícula. Levantamos a cutícula e pegamos a broca batom. Dessa vez eu também peguei uma grande em formato de gota com a faixa azul da KMI-S Batom. Aliás, ela se chama assim porque tem essas listrinhas nela, essas listrinhas. Essas listras servem para que durante o uso da broca o ar entre ali e assim essa broca vai resfriar um pouco mais. E isso significa que a cliente vai ficar bem confortável. Eu ainda vou lixar bastante aqui, então tento fazer isso com cuidado, porque numa situação dessas é muito fácil deixar uma marca de lixa. Vou cumprir essa tarefa com sucesso. Continuem assistindo para ver onde ficarão as marcas de lixa. Eu não tenho absolutamente nenhum medo disso e também não tenho vergonha. Todo profissional faz marcas de lixa, principalmente ao trabalhar com roedores, onde são ainda mais comuns, como a lâmina unguial é curta e, no meu caso, está levantada, nem sempre consigo posicionar a broca corretamente. Houveram alguns detalhes, houveram marcas de lixa, mas graças a Deus está tudo bem, e isso não é o pior que pode acontecer. Aqui eu também tomo a decisão de usar a broca vermelha, aliás, batom, tentar polir a cutícula porque quero justamente diminuir o nível de agressão à própria pele, polindo ela ao invés de cortar, mas posso dizer que por enquanto não estou conseguindo fazer a manicure com o aparelho nele, porque a cutícula dele é muito carnuda e elástica, é bem diferente e, para ser sincera, acho que é a primeira vez em toda a minha experiência que encontro uma cutícula tão elástica assim. E, como vocês podem ver, não consegui remover toda a cutícula, nem com a broca vermelha em formato de bola, nem com a broca azul em formato de pera. Então decidi finalizar os lugares de difícil acesso com uma broca mais afiada. Ela se chama Chama. Não vou saber dizer o diâmetro, porque, para ser sincera, eu realmente não entendo nada disso. Para mim, não faz diferença o diâmetro da broca que eu uso, o mais importante é que ela tenha um bom revestimento. No meu caso, o revestimento da broca é de diamante. Ele não sai facilmente e essas brocas permanecem funcionais por muito tempo, ou seja, tem uma vida útil muito boa. Por favor, não me perguntem quanto tempo uma broca dura, pois não sei responder e ninguém realmente sabe. Porque, bem, tudo depende do tipo de pele, da sua técnica e assim por diante. Aqui mostro uma versão acelerada da nossa segunda visita. E agora, no segundo dedo, o indicador que tem uma manchinha. Eu quero dar um pequeno destaque bem aqui. Infelizmente, minha gravação está só de lado, mas como vocês podem ver, com a broca isso tudo é muito fácil. Simplesmente foi lixado e não sobrou mais nada. Com
isso, termino o procedimento na nossa segunda visita e uso novamente o óleo da Domix. Ou seja, repetimos as mesmas ações em círculo do mesmo jeito para alcançar o resultado durante o tratamento. Eu continuo conversando com ele e já na segunda visita ele admitiu que perceber que ele simplesmente não precisa disso o ajuda muito. Ele se mostrou um jovem inteligente, reflexivo e consciente. Quero dizer honestamente que tive muito prazer em trabalhar com um cliente assim. Porque quando você fala e é ouvida e compreendida corretamente, isso é simplesmente maravilhoso. Além disso, ele é modesto, tímido e simpático. Permiti mostrar minhas mãos para provar que podem ser de um jovem maravilhoso e não aquilo que vocês normalmente pensam sobre elas. Muitas vezes escrevem nos comentários: meu Deus, onde você encontrou esse mendigo? Isso não é um mendigo, é alguém que trabalha com as mãos, mas enfrenta algumas dificuldades. Eu não vou revelar completamente os detalhes da nossa conversa, isso simplesmente não é ético para mim. Mas ele realmente tinha motivos para agir assim, mas agora, na verdade, está tudo bem com ele. Eu estou mostrando para vocês nossa última manicure juntos e vejam o resultado incrível com que ele apareceu. Aqui apareceu uma borda livre e a cutícula cresceu. Aqui estão os cortes prometidos, no dedo médio era bem visível e no mindinho também dá para ver. E hoje vamos cortar as unhas dele pela primeira vez. Fiquei muito feliz com isso. Eu acho que esse é um resultado muito bom, né? Um grande trabalho que fizemos e isso é realmente muito, muito legal. Fico feliz ao ver esses resultados nas minhas modelos, pois mostram que meu trabalho realmente funciona. Usamos o empurrador de novo, a cutícula se move e fica fácil trabalhar. Já conheço e lembro dessas mãos, isso é importante. Hoje, para o trabalho, vou usar uma tesoura. É o modelo Nippon Nippers S04J. A letra J no nome mostra que tem ponta curva, no que facilita o acesso aos seios. Esse é o modelo que eu mais uso. Consigo trabalhar com quase qualquer tesoura, mas se precisar escolher, prefiro esta. E hoje eu decidi começar a cuidar dessas unhas, começando por remover a cutícula, porque aqui ela cresceu muito, muito mesmo. Ele não arrancou mais nada e não cutucou mais nada. E quero dizer que esse estado da cutícula vai continuar com ele por algum tempo, ou seja, serão necessários alguns meses de cuidados sistemáticos e ausência de qualquer influência externa para que essa cutícula se acalme. Isso é totalmente possível e já aconteceu, eu já observei várias vezes. Porém, é um processo demorado, pois quando a pessoa chega a certo estado, pode levar meses ou até anos. E fazer todo esse processo ao contrário, ou seja, devolver a cutícula ao estado calmo, também vai levar um certo tempo. Voltando ao corte das unhas, usei um alicate especial de corte reto, gosto de usá-lo. Também é da Neponov, modelo NP04. Na verdade, são para pedicure, mas uso esse alicate para cortar as unhas das mãos e dos pés. Eu acho que não tem problema nenhum nisso, porque eles são práticos, alcançam qualquer lugar difícil por causa da ponta fina e reta e fazem isso rapidamente. E também para uso doméstico. Recomendei para ele os cortadores de unha da Nippon Nippers que mostrei recentemente. Eles lançaram uma versão preta, estilosa e robusta, e ele já pediu na minha frente. Aqui eu já quase terminei de tratar a borda livre. Claro que depois vamos usar a lixa, mas primeiro vem a broca. Eu volto novamente para a broca com a faixa amarelo-verde, foi a que eu mais gostei nele. Aliás, sobre a rotação, eu queria dizer que o aparelho está em média ligado a 25 mil rotações quando eu trabalho com esse tipo de pele. Aqui só rotações altas funcionam, baixas não servem. E o aparelho que uso é o Dr. Alex São Paulo 130. Eu faço exatamente as mesmas ações, chegando cada vez mais fundo, e neste caso quero chamar sua atenção para o estado da cutícula. Como vocês se lembram, antes disso, durante a terceira visita, eu removi a cutícula usando uma tesoura. Agora estou fazendo o procedimento com a broca, e aqui podemos ver novamente que enquanto passo a broca, a cutícula se levanta de novo, e parece que dá para cortar ali. Aqui, aliás, eu ainda tinha esperança de que talvez eu conseguiria fazer para ele uma manicure com o aparelho até o final, para que ficasse bem limpo. Mas já vou dar um spoiler. Eu não consegui, porque não consegui vencer essa cutícula, quer dizer, não consegui vencê-la com o aparelho, mas consigo vencê-la com o instrumento de corte. Esta parte do vídeo mostra que nem sempre é preciso tentar fazer, por exemplo, com o aparelho. Disseram que dá para fazer em todas as mãos, mas a questão é, a que custo? Eu sempre priorizo o conforto da cliente. Ou seja, se eu entendo que ao fazer o corte com o aparelho aqui, eu tenho mais chance de machucar a cutícula, então eu prefiro não fazer isso. Tentei para o vídeo, me esforcei,
Percebi que não preciso provar nada para vocês ou para mim e decidi apenas usar a ferramenta de corte. O mais importante é que a pessoa na cadeira se sinta confortável. Pelo contrário, continuo o trabalho com a mesma broca. Trabalho no sentido horário, trabalho no sentido anti-horário, trato pequenas rachaduras se houver e sempre passo pela borda livre, removendo absolutamente tudo o que encontro pelo caminho. Ao mesmo tempo, vou nivelando a própria lâmina ungueal, porque lembramos que na primeira visita isso ficou muito evidente. A delaminação das lâminas unguiais atingiu até a cutícula e levará meses para que se renovem. Então, continuo com minhas tentativas na pedicure com o aparelho. Peguei o microfone com a faixa azul. Aqui é tudo sério. Dou uma tensão na cutícula e percebo que ela continua amassando porque é bem elástica, embora no vídeo pareça que estou conseguindo. Mas chega um momento em que decido recuar, desistir, mudar de ideia. Chame como quiser. Enfim, a decisão foi tomada e eu tiro essa broca, porque entendo que isso não vai acabar bem e tudo bem se eu só tivesse lixado demais. Mas o fato é que essa pele vai perceber isso como uma agressão externa e ainda vamos precisar acalmá-la por vários meses. Por isso, pego a tesoura e simplesmente faço o corte. E isso foi tão surpreendente para mim, porque como vocês lembram, eu fiz o corte antes de começar a trabalhar com as brocas. No processo de trabalhar com as brocas, eu lixava a cutícula e dava para ver quanta pele saía. E agora ainda faço o corte e retiro essa quantidade de cutícula. Aliás, nós até rimos juntos, eu disse. Que ótimo, com uma cutícula dessas dá para aprender. Mãos assim deveriam ser enviadas para cursos básicos para as profissionais que estão aprendendo a fazer o corte, porque me parece que é tipo uma fonte ilimitada de cutícula. Dá para treinar e treinar. Por isso, meninas, se vocês estão aprendendo a fazer manicure e, de repente, o seu namorado tem uma cutícula dessas, não percam a oportunidade, peguem e pratiquem, com certeza vocês vão aprender. Enquanto isso, pego uma lixa descartável fina, a minha é 240 grits, porque eu vou lixar as unhas naturais, precisamos dar uma leve forma a essas unhas para que fiquem apenas arrumadinhas, só um pouco mais retinhas. Eu lembro o quanto fico feliz por agora termos a borda livre, cortamos as unhas e agora temos algo para lixar. Mostro que a lâmina ungueal já está crescendo reta, nós já lixamos. E, como vocês lembram, na primeira visita, claro, não havia nem sinal de uma borda livre reta e agora temos tudo isso. Depois, eu arrisquei tudo e sugeri para ele passar um esmalte fosco nas unhas. Eu tinha exatamente esse. Ele pode ser usado como cobertura final, mas também pode ser usado sozinho. É claro que ele nunca aceitaria um esmalte brilhante, mas ele realmente queria dar um jeito de decorar as unhas. Por isso, aplicamos o esmalte em uma camada fina. Simplesmente ao ar livre, esclarecendo, pois ainda leio dúvidas sobre a necessidade de secar o esmalte na cabine. Eu entendo que são pessoas que não pegaram a época do sistema de esmalte tradicional, mas aliás ele está voltando para a nossa vida. Estamos vendo como as unhas ficam após secar o esmalte com um acabamento fosco que, na minha opinião, combina bem com um homem. E finalizamos novamente com óleo, sempre com óleo. Agora ele passa óleo todos os dias. Com hidratação, a pele ficará maravilhosa. E agora, como de costume, eu sugiro que vocês avaliem o antes e depois. Vejam que resultados maravilhosos nós conseguimos. Para ser sincera, olhei essas unhas e pensei, nosso resultado ficou incrível. Que legal que ele me ouviu, que incrível que ele conseguiu fazer esse esforço consigo mesmo. Ele se controlou e agora sente prazer por ter unhas bonitas e bem cuidadas.